Boa tarde, a todas e todos. Nós vamos iniciar o nosso Cine Debate do mês de março. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, no nosso evento, mas em especial as nossas mulheres do Cine, então as nossas secretárias municipais e estaduais de trabalho, as nossas coordenadoras, superintendentes, gerentes, as equipes que trabalham nas unidades de atendimento, a nossa equipe, né, da Coordenação Nacional do Cine, então as mulheres que fazem aí o processo de intermediação de mão de obra, de qualificação, orientação profissional e de fomento ao empreendedorismo e também no governo federal. Então, nosso agradecimento especial para vocês no dia de hoje. Queria, assim, agradecer também ao apoio, né, da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que está nos cedendo os nossos intérpretes, o Caio e a Maria, né, os nossos intérpretes de Libras, e também ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, ao FAT, pela divulgação e apoio neste evento. Eu vou começar, meu nome é Ellen Reis, eu faço parte da coordenação de operação e atendimento, aqui da Coordenação Nacional do Cine, do Sistema Nacional de Emprego, e eu vou começar fazendo a minha autodescrição para que as pessoas com deficiência visual possam acompanhar o nosso evento de uma maneira mais inclusiva, né? Então, eu sou mulher, tenho a pele branca, tenho cabelos longos, castanhos escuro, tenho os olhos castanho e escuro também. Estou usando um óculos rosa pink e estou vestindo uma blusa lilás com corações pretos, né? Eu vou ser uma espécie de mestre de cerimônia aqui no nosso evento do Cine Debate. Algumas observações iniciais, então, para quem não viu, né, não percebeu, o nosso evento ele está sendo gravado e depois a gente vai disponibilizar essa gravação no nosso canal no YouTube, né? Que é Rede de Atendimento Cine, lá no YouTube. Então, inscrevam-se no canal, a gente disponibiliza os vídeos ali. Quando tem treinamento também, a gente disponibiliza os vídeos nesse canal. O nome é Rede de Atendimento Cine. A gente pede para que vocês mantenham o áudio e o vídeo desligados, né? Para que a gente possa ter o foco na apresentação e também o foco nos nossos intérpretes de Libras, né? E caso alguém tenha alguma pergunta, vocês podem utilizar tanto o chat, né? Que fica aqui no menu. Alguns têm um menu em cima, outros é próprio embaixo na tela. E vocês também podem levantar a mãozinha, né? Que aí no momento específico do debate, a gente abre para perguntas. O que eu queria iniciar falando, o que é o Cine Debate, né? O Cine Debate é uma iniciativa que ela iniciou no ano passado, é um conjunto de eventos, assim, é uma iniciativa da Coordenação Nacional do Cine, e é um conjunto de eventos que visa trazer a discussão, né, fazer uma reflexão sobre temas importantes que impactam diretamente no nosso processo ali no dia a dia das unidades de atendimento. Nesse evento de março, não tinha como a gente ter um outro tema que não fosse falar sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, as barreiras dessa inserção, né, as dificuldades que são, por exemplo, a questão da conciliação de um trabalho reprodutivo e produtivo, a questão da qualificação profissional. E, além disso, a gente sempre busca trazer experiências que a gente possa compartilhar com vocês da rede, feitas por vocês, né? E que a gente possa compartilhar e disseminar algumas ações que são feitas nos estados e municípios. A programação, vou passar aqui rapidamente para vocês. No dia de hoje, a gente vai começar com a abertura feita pelo nosso subsecretário de Políticas Públicas de Trabalho, substituto, né, o Helder Pinheiro Dias.
Depois a gente vai passar para as apresentações propriamente ditas. A gente vai vai dar a palavra para a pesquisadora e servidora federal Luísa Lobato Andrade. Depois será uma palestra da Lívia Gouveia Gomes, que faz parte da equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Depois a gente tem as apresentações das coordenações, seja municipal ou estadual do Cine. Então a gente tem a Andressa Lima, da coordenação municipal do Cine em Campina Grande, a Rosane Bittencourt, que é da coordenação estadual do Cine na Bahia, e a Camila da Cunha Souza, que é da coordenação estadual do Cine em Minas Gerais. Como moderadora, a gente tem a nossa chefe de divisão, também da coordenação de modernização aqui do Cine, Viviane Cesário. Após as apresentações, a gente vai ter 30 minutos de debate e, em seguida, a gente faz o nosso encerramento. Eu chamo agora, dou a palavra para o nosso, então, subsecretário de Políticas Públicas de Trabalho, né? O Helder, ele está substituindo o nosso subsecretário Silvio Medeiros, e ele fará uma apresentação de boas-vindas, né? Dará boas-vindas aos participantes. Obrigada. Obrigado, Ellen. Agradeço a presença de todas as mulheres e homens aqui presentes. Espero que nessa tarde a gente possa debater sobre um tema muito bem delimitado, né? A inclusão da mulher no mercado de trabalho brasileiro. Logicamente, a gente sabe da importância do tema e da relevância, inclusive, até por ser essa uma semana da luta feminina, né, de inclusão e da trabalhadora, né? Precisamos dessa inclusão, precisamos dessa diversidade no mercado, e tudo começa com essa discussão, com esse debate, com essas mesas redondas que a gente tem programado para essa tarde. Daqui nascerão políticas públicas de inclusão. A parte mais importante é a experiência de quem trabalha no dia a dia com o tema. Quem trabalha no dia a dia sabe a dificuldade. A gente elabora a política, a Constituição determina, a Constituição já deixa claro lá a igualdade do homem e da mulher, mas como transformar isso em realidade no dia a dia? Quem vai fazer isso? Nós. Por isso é importante essa coleta de informações. Por isso é importante esse debate que acontece hoje e que acontece e deve acontecer sempre. Sempre. Gostaria que a gente aproveitasse cada momento, cada palestra, para a gente colocar as nossas ideias e para que essas ideias se transformem em iniciativas de inclusão da mulher no mercado de trabalho brasileiro. Peço aqui escusas por o secretário não pode participar, ele está numa necessidade pessoal e me pediu para fazer essa abertura, mas espero que no final do dia, não vou poder também participar com vocês até o final do dia, vou fazer somente essa abertura e vou sair para uma outra reunião. Mas vou acompanhar aí com a Ellen, com a Jussiane e com os demais aqui da coordenação geral do Cine sobre esse andamento. E com o compromisso de que esse debate vai gerar fruto. Então, é isso que eu espero. Deixem aqui registrado a sua experiência, o seu dia a dia, a dificuldade da inclusão da mulher. Se a gente conseguir traduzir isso num bom documento, a gente pode aprimorar a nossa política para essa inserção. Estas são as minhas palavras, Ellen, e te repasso novamente a palavra, desejando que a reunião seja proveitosa. Muito obrigada, subsecretário Helder. Para dar início, né, a nossa mesa redonda, então eu vou chamar
a nossa moderadora, Viviane Cesário, para conduzir essa mesa redonda. Vou fazer um pouco vou falar aqui um pouco quem é a Vivi. A Viviane, ela é bacharel e licenciada em Ciências Sociais, tem licenciatura também em História, é especialista em docência universitária e gestão pública, possui MBA em Gestão em Tecnologia da Informação e atua há 18 anos na definição e desenvolvimento dos sistemas relacionados à intermediação de mão de obra e também faz a capacitação dos agentes da Rede Cine. Atualmente, ela é nossa chefe de divisão da coordenação de modernização aqui da nossa coordenação nacional de emprego. Então, Vivi pode conduzir a nossa mesa redonda. Obrigada. Obrigada, Ellen. Boa tarde a todas e a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Você me ouve, Ellen? Sim. Ah, ótimo. Eu já ia pedir desculpas que a minha câmera estava com um probleminha, mas eu acho que agora resolveu. Então, fica mais fácil para a gente iniciar o processo. Bom, eu vou fazer também a minha autodescrição. Eu tenho a pele morena, se me considero parda. Tenho olhos e cabelos castanhos. Os cabelos hoje estão com algumas mechas no tom avelã. Estou com uma blusa estampada de creme, verde e eu acho que é um vermelho. Estou com um brinco também de pérola. Bom, então, como já foi colocado hoje pela Ellen, nós vamos ter 5 palestras e um momento de discussão. Então, eu peço que vocês anotem, né, porque a gente vai ter primeiro todas as palestras para depois a gente iniciar o debate. Então, anotem as considerações, as questões que vocês tiverem durante as apresentações, para que a gente, então, a gente faça esse debate após as apresentações. Elas vão ser em torno de 20 minutos cada, tá? Então, a gente vai priorizar aí o tempo de todos e todas, né? Então, a gente está programando o evento até às 5 horas e vamos tentar cumprir o período estabelecido. Então, para a nossa primeira palestra, eu vou convidar a Luísa Lobato Andrade. Então, quem é a Luísa? É mestre em Ciências Sociais pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília e graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Faz parte da carreira de analistas técnicos de políticas sociais desde 2014, trabalhando atualmente no Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Tem experiência acadêmica e profissional na área de gênero, políticas sociais, desigualdade e pobreza de direitos humanos. Então, nesse momento, eu passo a palavra à Luísa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, todos e todes. Agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar aqui participando do Cine Debate. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos verdes, estou com uma blusa azul e um colar preto. Eu vou projetar a minha apresentação aqui. Vamos ver se vai dar certo. Bom, eu vou falar hoje sobre trabalho e gênero. Foi minha área de estudo no mestrado, na minha dissertação. Bom, começar falando um pouco sobre o que é trabalho. É um termo muito comum, né, que a gente utiliza bastante. Imagino que vocês, especialmente, utilizem bastante no trabalho de vocês, mas muitas vezes a gente não para refletir. Eu trouxe aqui uma definição de uma autora que eu gosto, que diz que o trabalho é a produção do viver em sociedade. Trabalhar é transformar a sociedade e a natureza e, ao mesmo tempo, transformar a si mesmo. O trabalho ele tem vários vieses, né? De uma perspectiva individual,
ele está relacionado com renda, com subsistência, com bem-estar material, com participação na sociedade, com um sentimento de dignidade, um sentimento de valor próprio, entre outras questões, né? E de uma perspectiva coletiva, enquanto sociedade, ele está ligado a um crescimento econômico, ao conhecimento e ao reforço de laços sociais na comunidade e na sociedade. Entretanto, quando a gente fala de trabalho, geralmente a gente está pensando num tipo de trabalho específico, que é o trabalho produtivo. O trabalho produtivo é aquele que resulta em bens ou serviços que têm valor de troca no sistema capitalista e são, portanto, compensados na forma de um salário. Mas existe também um outro tipo de trabalho que não é tão falado, não é tão reconhecido, mas é igualmente importante, que é o trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo é o conjunto de atividades que cria as condições indispensáveis para a reprodução da força de trabalho e, portanto, abarca os trabalhos de cuidado diretamente voltados às pessoas. Só um minuto, Lívia. Vamos lá. Então, aqui esse é o trabalho, né, o primeiro slide que eu mostrei para vocês, sobre essas perspectivas individuais e coletivas. E aqui eu estava nesse agora, que faz essa diferenciação entre o trabalho produtivo e reprodutivo. Bom, então, o trabalho reprodutivo é esse conjunto de atividades que cria essas condições para a reprodução da força de trabalho, reprodução da vida, né, na verdade, e abarca os trabalhos de cuidado ligados às pessoas, crianças, idosas, pessoas com deficiências, e também os trabalhos rotineiros de limpeza, higienização e alimentação dentro do ambiente doméstico. Eu trago aqui uma imagem que eu gosto muito para explicar o que é o trabalho reprodutivo. A gente tem aqui uma mulher, uma mãe, né, segurando um homem com uma saca de algum produto agrícola, representando aqui o trabalho produtivo, e diversas crianças. Eu diria que falta aqui só uma pessoa idosa para representar, de fato, a totalidade do trabalho reprodutivo, que é exercido majoritariamente pelas mulheres, né? O trabalho reprodutivo, que é o de cuidado e de atividades domésticas. Então, ela dá a base para o trabalho produtivo. Aqui ela segurando, né, literalmente, o trabalho produtivo, que é exercido, né, muitas vezes pelos homens, também pelas mulheres, mas tradicionalmente está mais ligada à imagem do trabalho masculino. E eu digo que ela dá a base porque ela é fundamental para propiciar esse trabalho produtivo. Porque se você não tem uma casa minimamente cuidada, as crianças cuidadas, a comida feita, a roupa lavada, você não sai de casa para um dia de trabalho produtivo. Então, todo esse trabalho que é feito no ambiente doméstico, e muitas vezes é invisível, ele é fundamental. E outra coisa muito interessante dessa imagem é que, do ponto de vista de quem está em cima, a mulher é invisível, ela está totalmente tampada, né? Então, isso também é uma característica do trabalho reprodutivo. São atividades invisíveis feitas para outros que, por muito tempo, nem sequer eram vistas como trabalho. Foram sempre pensadas como se fossem feitas em nome do amor, da natureza da mulher, do seu dever como mãe. E isso traz muita discussão, está muito relacionado com a discussão sobre a divisão sexual do trabalho. O que significa? Que homens e mulheres não trabalham da mesma forma, não se dedicam às mesmas coisas e não recebem recompensas iguais. E para muito além de uma noção biológica de sexo, essa é uma construção social, tradicional, explicada pela cultura sexista e pelas estruturas patriarcais da sociedade. Então, isso vai muito além de uma questão individual, né? Uma questão muito mais ampla, histórica. E é uma relação que envolve separação, hierarquia e poder. Então, os trabalhos tradicionalmente entendidos como trabalhos femininos, eles são vinculados ao âmbito privado, isso quer dizer a casa, e eles gozam de baixo status social.
E os trabalhos tradicionalmente entendidos como masculinos, eles geralmente são mais vinculados ao espaço público e eles têm um alto status social. Esses dois lados, né, essa divisão, ela pode parecer complementar, mas ela não é complementar. Ela representa uma disputa de poder mesmo. Tem uma questão hierárquica aqui muito forte, não é uma mera complementaridade ou divisão. Para a gente ver na prática essa questão da divisão sexual do trabalho, a gente pode usar uma ferramenta muito interessante, são as pesquisas de uso do tempo, que são pesquisas que buscam entender, né, a forma como as pessoas utilizam as 24 horas do seu dia. Apesar das profundas desigualdades entre as pessoas e grupos, uma coisa todo mundo tem em comum, as 24 horas do dia. Então, a forma como as pessoas organizam o seu dia demonstra o que elas são capazes de fazer, quais suas prioridades, sejam elas pessoais ou socialmente impostas. Então, o uso do tempo ele está ligado a responsabilidades e poderes, e ele é muito revelador de questões relacionadas à classe social, família, raça e gênero. Eu vou trazer para você alguns dados para vocês. Mas, em média, na América Latina, as mulheres despendem entre 2 e 3 vezes mais tempo com trabalho não remunerado que os homens. E, na média, trabalham de forma remunerada pela metade do tempo que os homens. O que explicita, né, toda essa teoria clássica sobre a divisão sexual do trabalho. Trago aqui um dado para vocês da PNAD 2017, que mostra as horas semanais gastas com trabalho, seja ele trabalho remunerado ou não remunerado, de homens e mulheres. Então, os homens, eles gastavam em média 28 horas com trabalho remunerado por semana, enquanto as mulheres gastavam 16. Isso dá quase o dobro, né? Pouco menos do que o dobro. E em relação ao trabalho não remunerado, os homens gastavam 10 horas e as mulheres 21, ou seja, mais do que o dobro. Aqui a gente... desculpa, esqueci de explicar uma coisa. Aqui o trabalho remunerado e não remunerado, ele é um pouco mais amplo do que o trabalho reprodutivo, porque você pode ter um trabalho não remunerado que não seja reprodutivo, como, por exemplo, o trabalho não remunerado em áreas rurais, ou até mesmo no comércio da família, algo do tipo. Então, ele é um pouco mais amplo do que o trabalho reprodutivo. Aqui a gente traz um dado do trabalho reprodutivo, que mostra que nos últimos anos hoje houve uma ligeira diminuição da diferença entre homens e mulheres, mas ainda assim o percentual do tempo dedicado ao trabalho reprodutivo dos homens é menos da metade do que as mulheres dedicam. 12 contra 5%. Dessa forma, a gente pode dizer que o mercado de trabalho se configura como um dos grandes locos da produção e reprodução da desigualdade de gênero na sociedade. A gente pode ver isso analisando a questão da inserção das mulheres e dos homens. A gente hoje tem uma inserção bem mais alta, né, das mulheres, houve um crescimento muito significativo, mas ainda assim é uma inserção abaixo da inserção masculina. A questão da renda também. Então, as mulheres elas recebem uma renda menor pelo trabalho que elas executam. Em média, 70% da renda dos homens é a renda recebida pelas mulheres. No mesmo tipo de trabalho, as mulheres tendem a receber uma remuneração menor. Também a gente percebe isso pela segregação ocupacional, ou seja, existem trabalhos, as mulheres muitas vezes são vinculadas a um tipo de trabalho específico que não por acaso é muito relacionado com os trabalhos de cuidado ou trabalhos domésticos. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, enfermagem, serviço social, educação infantil, são áreas tradicionalmente femininas, porque elas estão muito ligadas com o trabalho que tradicionalmente as mulheres realizam no âmbito privado.
por outro lado, trabalhos, por exemplo, na política, que é por excelência, né, a esfera pública, ainda são muito profundamente relacionadas com os homens, né? A gente tem um percentual de mulheres na política baixíssimo. A gente pode também ver essa questão da desigualdade pelos vínculos. Então, as mulheres tendem a ter vínculos muito mais frágeis com o mercado de trabalho, porque muitas vezes elas precisam de flexibilidade para poderem conciliar com suas então, é isso. Os vínculos também são mais frágeis e a jornada de trabalho também tende a ser mais curta. A jornada de trabalho remunerada tende a ser mais curta, o que também tem como consequência uma renda mais baixa. Então, a gente pode ver que a divisão sexual do trabalho, ela penaliza as mulheres em termos de renda, tempo e reconhecimento. Ela também afeta negativamente o conjunto da sociedade, uma vez que as desigualdades de participação e rendimento entre homens e mulheres se relacionam fortemente com os índices de pobreza e desigualdade dos países. Tem vários estudos que indicam que se as mulheres estivessem mais inseridas no mercado de trabalho, uma proporção similar à dos homens, isso representaria mais renda para as famílias e reduziria, inclusive, as taxas de pobreza e desigualdade dos países. E essa disparidade, ela prejudica também os homens, né, que têm uma participação restrita na vida familiar, nas atividades cotidianas da família e da criação de seus filhos e filhas, assumindo com frequência um antigo, tradicional e limitado papel de provedor econômico da família, que é um papel muito tradicional, né? A gente sabe que hoje em dia já não é tanto assim, por isso, pelas mulheres estarem muito inseridas no mercado de trabalho, mas tradicionalmente o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa. E o homem não tinha esse contato com a criação dos filhos, com a educação, se limitando simplesmente a trazer o dinheiro para casa mesmo. Então, apesar dos avanços, né, nesse sentido, a gente tem que entender também que essa conquista, né, das mulheres no mercado de trabalho é uma conquista contraditória, porque, por um lado, ela representa mais renda, mais participação na esfera pública para as mulheres. Por outro lado, ela representou e representa um aumento da carga de trabalho e da responsabilidade das mulheres, porque elas estão no mercado de trabalho, elas estão trabalhando de forma produtiva, mas não deixaram de trabalhar não deixaram o trabalho reprodutivo de lado. Eu destaco aqui também a heterogeneidade desse grupo, né? As mulheres não são um bloco único, tem variações gigantescas em termos de raça, de etnia, de classe, de escolaridade, de local de moradia, de urbano e rural. Então, tem uma diferença muito grande. E, por exemplo, quando a gente fala da inserção das mulheres no mercado de trabalho nas últimas décadas, a gente tem que lembrar que para as mulheres negras essa inserção se deu muito antes, muito, muito antes, porque as mulheres negras estão inseridas no mercado de trabalho porque nós muitas vezes não tiveram alternativa, né? Elas sempre tiveram que trabalhar para garantir, né, a subsistência da família, muitas vezes sendo chefe da família. E então tem essa diferença muito significativa. E, inclusive, foi e continua sendo o trabalho das mulheres majoritariamente negras, pardas, como empregadas domésticas e babás, que é um trabalho muito tradicionalmente feminino também, um trabalho, né, é um trabalho reprodutivo, porém remunerado, que as mulheres brancas conseguiram uma inserção também privilegiada no mercado de trabalho, porque muitas vezes as mulheres deixam seus filhos e o cuidado de sua casa com uma outra mulher, né, que recebe para isso, de forma que ela possa se inserir no mercado de trabalho.
Então, a gente também tem essa questão que tem que ser chamada a atenção. E a outra questão que eu queria trazer aqui também é que não necessariamente entrar no mercado de trabalho é a alternativa melhor ou correta para todas as mulheres, né? A gente sabe que o mercado de trabalho ele tem muita precarização também, tem situações muito difíceis em termos de direitos, enfim. Então, a questão é que a gente acha que deveria ter políticas públicas, um apoio, né, maior às famílias, especialmente às mulheres, no sentido de que houvesse alternativas, que ela pudesse optar entre entrar no mercado de trabalho ou não, escolher o que é melhor para ela, assim como para o homem, né? Porque quando não existem alternativas ofertadas pelo Estado, que a gente vai ver logo em seguida, você ficar em casa para executar esse trabalho reprodutivo não é uma alternativa, né? É uma necessidade. Então, essa questão de reforçar políticas públicas no sentido de dar possibilidade de escolhas para as pessoas, porque da forma como as coisas são, hoje em dia, as mulheres, especialmente, têm muito pouca escolha nesse sentido. Então, como as coisas poderiam ser diferentes? Há uma necessidade de redistribuição das tarefas no âmbito do trabalho não remunerado doméstico e de cuidados, porque a gente já fez o passo de redistribuir o trabalho produtivo, ou seja, as mulheres entraram no mercado de trabalho, mas os homens não entraram na mesma medida no trabalho reprodutivo. Então, são 3 ideias aqui que são muito relacionadas entre si, que passam por questionar os modelos vigentes de maternidade, paternidade, masculinidade. Então, de certa forma, desconstruir essa ideia de que as mulheres têm habilidades inatas de cuidar das crianças, de cuidar da casa, reconhecer que os homens também podem fazer essas tarefas, também podem ser cuidadores, né? Também podem assumir responsabilidades, sem que isso afete, né, a masculinidade deles, né? Porque isso da nossa cultura também está muito relacionado uma coisa com a outra. Incentivos no ambiente de trabalho e estímulos públicos para que os homens, né, possam se envolver mais nessas tarefas domésticas e de cuidado. E políticas públicas e legislações, que aqui eu reforço esse lado, que seriam algumas aqui que eu listei, né? Serviços públicos de cuidados para crianças, especialmente política de creches, é uma política fundamental para as mulheres, não só para as crianças, mas para as mulheres, porque até as crianças conseguirem entrar, né, atingirem a idade para entrar na escola, muitas mulheres saem do mercado de trabalho e ficam muito restritas ao trabalho reprodutivo porque não tem com quem deixar. E existem as creches privadas, mas muita gente não pode pagar. Então, tem o tripé, né, do bem-estar social, que é a família, o mercado e o Estado. Então, se o mercado não dá conta porque a pessoa não consegue pagar, e se o Estado não oferece uma alternativa, isso recai para a família, né, que é o que acontece com as crianças pequenas. Política de licenças, então, licença maternidade, paternidade parental, que foi o meu objeto de estudo no mestrado, são políticas fundamentais também. Hoje em dia a gente tem, né, para servidor público, 6 meses de licença maternidade e 20 dias de licença paternidade. Isso porque no setor público é um pouco mais generoso, no setor privado são 4 meses e 5 dias. Então, com isso, o Estado deixa muito claro de quem se espera as tarefas de cuidado, com uma disparidade tão grande nas licenças, né? Então, uma política de licença mais equalitária, ou até mesmo de licença parental, que é aquela que pode ser dividida entre pais e mães, significaria um avanço muito grande em termos de igualdade de gênero no mercado de trabalho, porque isso impacta também até do ponto de vista do empregador. Se uma mulher vai ter um filho e tira uma licença de 4 meses e o homem tira só de 5 dias, é muito mais vantagem para o empregador contratar um homem,
né? Então, são esses incentivos que as políticas públicas dão ou deixam de dar que retroalimentam as desigualdades. A gente cita aqui também subsídios ou benefícios tributários para famílias com crianças, flexibilidade do horário de trabalho, serviços públicos de cuidado para idosos, financiamento público para cuidado de idosos em seus domicílios, entre outros. Então, assim, são várias alternativas aqui, né? São todas muito relacionadas. Não é uma coisa que se mude do dia para a noite, mas a gente sabe que é possível. Vários países já conseguiram. O Brasil tem uma desigualdade de gênero muito grande, muito maior do que a média. E só a política pública, a legislação, não fazem o caminho todo, né? Passa por uma mudança cultural e as duas coisas, elas vão se alimentando mutuamente. Então, não é um caminho fácil, mas os exemplos internacionais mostram que é possível fazer essa diferença, fazer essa mudança. É isso, pessoal. Muito obrigada. Estou à disposição.